E aí galera, beleza? Mais um videozinho. E hoje qual que é o tema? O tema hoje é um pouco de vendas. Eu vou dividir com vocês o que eu tô vendo aqui. E óbvio, não deixar de palpitar um pouquinho. Agora de cabelo cortado, um pouquinho mais de gente, né? Fui no pet shop, que liberou o pet, voltou as coisas, estão começando a voltar ao normal por aqui. Deu um trato no belão. Massa, né? Nada melhor. Nessa época já era tudo. Vamos lá. Primeiro que eu sempre falo brincando, e que é um pouquinho de verdade, nós não somos Deus para criar demanda. Então não adianta a gente imaginar que, vou ter uma ideia brilhante e eu vou fazer alguém criar uma demanda para hotel A, B ou C. Eu acho que isso não existe. O que nós temos hoje que trabalhar é sabendo que existe uma pequena demanda e nós temos que identificar essa pequena demanda para poder morder o maior pedaço dessa pizza e ir sobrevivendo. Quer dizer, não tem milagre. Não é que você vai fazer, eu sempre acho que não é que você precisa subsidiar absolutamente ninguém. Eu acho que vai ter um momento sim da guerra tarifária, você não vai fugir disso, infelizmente, que cada um tem sua conta para pagar e não é uma classe que pensa muito unida. Então vai ser inevitável a guerra de tarifa, infelizmente, mas acho que nesse primeiro momento você não precisa subsidiar quem precisa usar você. Vamos dar uma olhadinha de como eu vejo isso aqui. Nós tivemos aqui, principalmente falando um pouco do nosso mercado americano aqui, nós tivemos um primeiro momento onde você teve a parada de toda a economia, a parada de business geral aqui, onde de cara as ações que a gente trabalha aqui, um parênteses antes de começar a falar disso, aqui diferente dos Estados Unidos a gente trabalha 70% dos hotéis são franquias, quer dizer, a gente tem a franquia e não é necessariamente uma administradora, e sim os proprietários organizam a administração dos hotéis. Então muita franquia, um mercado muito grande de franquias. E quando você fala, a Choice tem 5.000, 3.000 hotéis estão aqui, dos quais 90% é franqueada, a mesma coisa com Windham, com Hilton e etc. Principalmente tudo que é propriedade abaixo de 200 quartos, isso 99% delas trabalham no modelo de franquia. Então é o proprietário que contrata alguém, ou tem uma estrutura profissional, ou o próprio proprietário que toca o negócio. Feito essa observação importante, vamos voltar ao que eu estava falando. Então aqui num primeiro momento, quando o mercado se fechou, as donas das marcas que começaram a criar ações para os franqueados, e a primeira coisa que foi bate-pronto foi o seguinte: vamos fazer uma ação voltada para captar o mercado que existe hoje, que é o que? O cara que está na linha de frente de trabalho. Então o médico, o enfermeiro, o técnico de raio-x, o técnico de aqueles equipamentos e tal, esse aí você vai ter muita gente que vai ter o receio de voltar para casa. Então vamos aproveitar, principalmente os hotéis que são próximos dos hospitais ou das coletas de teste, e vamos fazer aí umas condições tarifárias bacanas para incentivar esse profissional a ficar com a gente, já que ele tem receio de ir embora para casa. Normalmente trabalha 24, folga 48, 36, então eles têm alguns dias para ficar no hotel, e aí a gente viu muito desse tipo de trabalho para buscar o profissional envolvido com a pandemia, né? Com o trabalho da pandemia. Junto com isso, você teve a suspensão das aulas presenciais em todos os níveis, pré-escola, primeiro grau, segundo grau e universitário. E aí aqui nos Estados Unidos você tem uma coisa muito particular, onde você tem o estudante universitário dormindo no campus. Então a maioria dos grandes colleges, das universidades, tem uma estrutura de moradia para os estudantes. E quando se cancelou as aulas presenciais, foi dado poucas semanas para os alunos também saírem dos campos, por questão de risco de contaminação, de manutenção, de um monte de coisa. E aí foi uma outra ação que as redes hoteleiras começaram a oferecer para os franqueados trabalharem, que é uma tarifa especial para esse público estudantil, que precisava sair, toque de caixa, por tempo indeterminado, ou criando um weekly ou um rate especial, ou mesmo aquele cara, eu não vou voltar mais esse semestre, que na verdade quando o letivo termina é diferente do Brasil, termina no meio do ano, então deixa eu ver antes de voltar para casa. Então se criou uma ação para trabalhar com esse público, que é o estudantil, que é significativo nesse momento. Depois disso vem o home office.
E aí foi criado, você tem duas ações que foram feitas. Uma tarifa para um day use, para o cara usar, ou uma tarifa normal, mas voltada para buscar ele para vir trabalhar. Isso por quê? Primeiro porque muitos não estavam preparados para essa demanda de trabalho em casa, ou porque também está todos os filhos dentro de casa, não tem pais, ou porque não tem uma estrutura dentro da casa. Não é todo mundo que tem um cômodo que pode ser virado do dia para a noite a um office. Então essa foi outro trabalho que foi feito, que surgiu muito efeito, principalmente nas cidades business, na cidade onde você tinha isso. E é óbvio que isso sem um custo de adaptação, porque os hotéis basicamente eles já têm uma boa mesa de trabalho, uma boa televisão, uma boa internet, quer dizer, não se tirou cama, não se comprou, não se adaptou os quartos, simplesmente criou um atrativo de marketing e de tarifa para eles. Então esse foi um primeiro momento. Aí o que nós também observamos aqui, eu principalmente aqui no nosso hotel, a gente teve um público que começou a vir pro hotel, fica 2 noites, 1 noite sequer, para jogar videogame. Então é o adolescente ou o adulto viciadinho no videogame, que não consegue jogar em casa porque tem muita gente querendo jogar, ou porque a internet é compartilhada por um monte de coisa e fica caindo toda hora, porque quer paz, quer sossego, e ele acabou vindo aqui usando a gente para ficar hospedado e ficar jogando videogame. Ele trazia o próprio Xbox, o próprio PlayStation dele, passava 24 horas, 48 horas jogando esse jogo maluco de tiro. Nós aqui, obviamente, aqui nos Estados Unidos, muitos serviços essenciais que eles consideram essenciais, por exemplo, como construção, não se parou durante esse processo. Então a gente continuou recebendo guest que está aqui a trabalho. Então as obras em públicas continuaram, as construções privadas de condomínio, de casas, de apartamento continuaram. Então isso também foi uma coisa que gerou um pouquinho de guest para a gente. E outra característica muito peculiar aqui do mercado americano é um público residente local, porque aqui muita gente não tem condição de pagar na frente 1 ou 2 aluguéis, não tem cadastro para poder ser aprovado, eles acabam utilizando a hotelaria como moradia. Então nesse momento de crise, de aperto, muita gente acaba ficando, como ele não tem capacidade de pagar $1.500, $2.000 de aluguel na frente, ele fica fazendo bico, ele fica recebendo ajuda do governo por períodos, ele acaba fazendo reserva por 2, 3 dias, vai paga, depois mais 2, 3 dias vai paga. É óbvio que isso ao longo do mês sai mais caro, mas é a condição de poder ter. Que nem a gente sempre fala, brincando, que você financia carro no Brasil, que eu não tenho R$150 mil para dar, então eu fico pagando R$1.500 por mês, que eu posso, mas não tenho 150 para dar. E é a mesma coisa porque o cara vem morar num hotel de 20 metros quadrados, onde ele gasta $2.500 por mês, e não numa casa de 150 metros quadrados que custaria 1.800, porque ele não tem esses 1.800 na frente. Então esse é outro público que aí no Brasil não rola muito, mas aqui é muito forte. Então esse foi um panorama do primeiro momento. Você vê que ninguém criou demanda, e também nós não subsidiamos para criar demanda. Simplesmente se enxergou o que existia e tentou se trabalhar da melhor forma o que se tem. Você não fez, eu vou, só porque eu tô aqui em Orlando, eu vou fazer uma tarifa de $29 e o cara lá da Georgia vai sair, vai ficar aqui para não fazer nada. Então não existe isso, tá? Então vamos lá, de novo, nós não somos Deus para criar demanda, o que nós temos que ser é inteligente, criativo e responsável também, né? Porque vende 1.000, mas para vender esse 1.000 custou 2.000, puta programa de índio, né? Então nós temos que prestar atenção. E agora nós estamos já na fase que as cidades estão se reabrindo. Hoje acho que 90% do país, ou quase todos, tem uma meia dúzia de estado que ainda não, mas já estão na primeira ou na segunda fase de reabertura. Isso já começa a dar um pouquinho mais de vida para a cidade e para o business. Eu acho que ainda nessa primeira fase é muito mais psicológica, agora a segunda fase já começa a trazer mais efeitos, que é onde alguns parques já devem começar a abrir de uma forma limitada, mas isso vai gerar um pouquinho de vida. Mas o que gerou coisa muito bacana, que a gente já viu vídeos de alguém falando do mercado da China e de outros mercados, é a parte de turismo. As praias abriram, não todas, mas muitas das praias começaram a se abrir as 3 ou 4 semanas atrás, com restrições, mas começaram a abrir as praias para o acesso público. E aí o que aconteceu? Os hotéis nas regiões de praia, eles começaram a ficar sold out alguns dias da semana,
e você percebe que não existe tarifa para baixo de 3 dígitos. Então você vai ficar em qualquer lugar aí, você vai pagar 180, 190 dólares, e depende se for pé na areia, 240, 200, não estou falando de Grand Hyatt, não estou falando de Grand Marriott, não estou falando de Super Hilton, estou falando de Fairfield, Hampton Inn, Doubletree, não estou falando de nada 5 star, alto luxo, eu estou falando de alguns full service ou outros limited service, mas bandeiras bacanas. Então isso vai mostrar que realmente faz sentido. Ninguém aguenta mais ficar dentro de casa, e qualquer possibilidade que ele tem de sair, ele vai sair. Então vale isso aí. Acho que para o Brasil vai acontecer a mesma coisa, principalmente nas grandes cidades, onde aí no Brasil é mais verticalizado, quer dizer, os caras ficam dentro de apartamento. Aqui é um pouco mais horizontalizado, a gente fica mais dentro de casa, então você tem espaço de quintal, você tem rua, você tem tudo isso, então você tem um pouquinho de fuga, sai para andar de bicicleta, sai para correr, isso tudo sempre pôde aqui, nunca foi proibido, não teve esse bloqueio geral. Então, mas voltando, as praias começaram a ficar bombando no bom sentido, com responsabilidade. Os hotéis voltaram das praias, foram os primeiros a começar a respirar bacana, sem necessidade de prostituição, desculpa o termo, tarifária. E eu acho que isso deve acontecer em todos os mercados, porque uma coisa que eu acho que a pandemia trouxe aqui pra gente, a gente começou a valorizar o hoje, a gente começou a valorizar o nosso tempo. Isso eu já falei em um vídeo anterior. Então, por mais apertado de grana que a gente possa estar, por mais preocupado que a gente possa estar, mas se nesse final de semana eu tenho a possibilidade de pegar minha família e ir para uma praia, eu não vou pensar duas vezes, eu vou pegar minha família e vou para uma praia para curtir com eles, para desestressar com eles, para mudar a rotina. Então eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer. De novo, não vai ser do dia para noite. Parece que tudo vai voltar ao normal rapidamente, não é assim. Eu pessoalmente não acredito. Pra você ter uma ideia, aqui nos primeiros 3 meses do ano a gente trabalhava com uma média de ocupação de 87%. Nós hoje estamos trabalhando com 13%. Chegamos no primeiro mês a trabalhar com 7%. No primeiro mês da paradeira, entre 15 de março e 15 de abril, então foi melhorando um pouquinho. Se nada acontecer também não vai sair desses 13. Eu acredito que devemos bater 35% na hora que os parques voltarem a funcionar, e devemos chegar no final do ano próximo de 50%. Quer dizer, pra você ter uma ideia, na quebradeira de 2007 o mercado de Orlando trabalhou com 60%. Eu acho que a gente não consegue chegar nesses números com o efeito dessa pandemia, porque eu não acredito no turismo internacional, eu só acredito no turismo doméstico e de curta distância. Eu acho que ainda o pavor de avião, de ficar todo mundo muito, muito dentro de uma aeronave por algumas horas, eu acho que isso vai fazer uma restrição. Eu acho que o turismo vai ser o turismo de 4 horas de carro, quer dizer, o cara aguenta uma viagemzinha. Depois, assim que for evoluindo, remédio, vacina, volta. Mas enquanto isso, eu acho que nesse primeiro momento tem aquele bloqueio de pra que eu vou pôr minha família inteira dentro do avião e ficar 3 horas no voo? Não, então eu pego todo mundo no meu carro e dirijo 3 horas e a gente chega num lugar bacana também. Então esse é um ponto que, de novo, é tudo achismo, hein? Ninguém sabe, ninguém viu, e nunca nós passamos por isso na história recente, então é complicado. Então minha mensagem que eu falo de vendas é criatividade, responsabilidade, foco, determinação, paciência e trabalho. Beleza? Um abraço, galera. Tamo junto.